Você pode ficar esperto. O pau vai começar a quebrar mais pesado entre Ciro Gomes e Sérgio Moro. Afinal de contas, um dos dois tem que se consolidar perante a opinião pública sobre quem será a encarnação da tal terceira via. Quer entender mais sobre esse movimento? Chega aqui comigo no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. Começo pedindo para que você, na humildade, se inscreva aqui no canal. Vai lá, meu filho, se inscreva, minha filha. Ative as notificações, clique aí no sininho, porque essa é a forma que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E você tá ligado, sempre pinta muito vídeo novo por aqui. Então, inscrição feita, notificação ativada, bora lá. A chegada de Sérgio Moro, quando ele sai do armário, como se declara pré-candidato à presidência da República, dá uma bagunçada geral no cenário. Isso move peças na campanha de Lula, na campanha de Bolsonaro, mas principalmente na campanha de Ciro Gomes. E é sobre isso que eu vou tentar aprofundar e refletir junto com você. Eu me calco aqui numa notinha publicada pelo colunista Lauro Jardim do Globo, cuja matéria está colada aqui na descrição do vídeo, porque sempre é importante que você leia as matérias, não fique só nos meus vídeos, para aprofundar o seu olhar, para ampliar o seu olhar, para você compreender nuances que muitas vezes eu não comento aqui, porque você sabe, né, aqui vai um fluxo de pensamento, eu vou fazendo os meus recortes, comentando aquilo que eu acho mais interessante, mais necessário, e você acaba perdendo informações que às vezes no texto você tem. Então eu me calco aqui na nota do Lauro Jardim, pegando um enfoque distinto, naturalmente, dando o meu olhar sobre a matéria dele. O Lauro Jardim levanta que a campanha de Ciro Gomes precisa legitimar, avisar para a opinião pública que ele é a terceira via. Nós temos um cenário com 4 candidaturas competitivas até o dado momento. Gravo o vídeo, 26 de novembro de 2021. Nós temos Lula, que lidera, Jair Bolsonaro em segundo lugar, todos acima de 20%, esses dois acima de 20%. Pesquisa que coloca Lula com mais de 40%, pesquisa que coloca Lula com 30%, mas enfim, o primeiro pelotão são essas duas candidaturas, de Lula e Bolsonaro. Nós temos o segundo pelotão, hoje composto de Sérgio Moro e Ciro Gomes. Naturalmente, Ciro Gomes não queria dividir esse segundo pelotão. Já aconteceu com ele outra vez na eleição de 2002, quando tínhamos 4 candidaturas competitivas, a de Lula, a de José Serra, a de Antony Garotinho e a de Ciro Gomes. E a gente teve Lula e José Serra no segundo turno, com Ciro Gomes e Garotinho apoiando Lula em segundo turno. Então esse era o cenário de 2002, que parece que até o momento vai se repetir também em 2022. O problema de Ciro Gomes é que a estratégia dele estava sendo agora focar no Lula, bater muito no Lula, porque bater no Bolsonaro, convenhamos, né, todos os candidatos não bolsonaristas vão bater. Por quê? Porque ele é o governo. E sempre, numa campanha de reeleição, é uma avaliação do trabalho do governo. Se as pessoas estão satisfeitas com o governo, elas votam no candidato à reeleição. Se elas estão insatisfeitas, elas votam na oposição. É uma lógica bastante óbvia de se compreender. E aí todos tentam encarnar aquele quem seria a oposição. Hoje, a população brasileira, segundo as pesquisas, segundo várias pesquisas, compreende Lula como a encarnação de Bolsonaro. Como o governo vive um momento difícil de popularidade, o governo não é aprovado pela maioria da população brasileira, Lula lidera as pesquisas de intenção de voto. Isso pode mudar até outubro de 2022, evidentemente, mas como pesquisa sempre é um recorte localizado, um recorte do tempo e do espaço, hoje, no tempo e espaço de novembro de 2021, nós temos uma situação em que a oposição tende a vencer as eleições. Se fosse hoje, venceria. Em 22 não sabemos, mas hoje venceria. E quem é a oposição? Lula. Por isso que Ciro Gomes vinha se colocando como anti-Lula. Porque o anti-Bolsonaro ele já sabe que as pessoas já compreendem Ciro Gomes como anti-Bolsonaro. Mas e quem é anti-Bolsonaro e não está satisfeito com a hipótese de Lula como oposição? Era esse voto que Ciro Gomes mirava. Agora ele tem um concorrente nessa mesma baia. De oposição a Bolsonaro, mas também de oposição a Lula, que é Sérgio Moro. E os dois estão ali na mesma faixa de votos, né? Segundo a última pesquisa Poder Data, o Sérgio Moro, no primeiro cenário, né? Cenário 1, Sérgio Moro tem 8% de intenção de voto, Ciro Gomes tem 7% da intenção de voto. Ou seja, os dois somados, 14, 15 pontos percentuais, não chega quase a metade, dentro da margem de a metade do que tem Bolsonaro, que tem 29 pontos percentuais.
Ou seja, mesmo que um dos dois abdique, todos os votos migrem um para o outro, o que não é assim que funciona, nessa migração não é matemática, não é desse jeito que as coisas funcionam na vida real, nem assim chegaria no segundo turno. Ou seja, a terceira via tem um problema gigante para se viabilizar eleitoralmente. Mas agora, por que Ciro Gomes vai focar em Moro? Porque para você que ambicionar querer ser o segundo colocado, primeiro você tem que ser o terceiro, certo? Hoje Ciro Gomes não é o terceiro, ele disputa pau a pau, cabeça a cabeça com Sérgio Moro, quem é a terceira colocação. E o grande desafio de Ciro Gomes é ultrapassar o que aparentemente, nas três vezes que ele foi candidato à presidência da República, ultrapassar o teto que aparentemente ele tem. Esse é o desafio de Ciro Gomes para 2022. Porque veja, eu separei aqui o número de votos e o percentual das três vezes que Ciro Gomes concorreu à presidência da República. Em 1998, quando Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições em primeiro turno, Ciro Gomes teve 7... Não vou falar os números não, porque fica muito. Vou falar só os percentuais, tá bom? Então esse número de votos vai crescendo porque o eleitorado brasileiro vai crescendo, o colégio eleitoral brasileiro vai crescendo. Mas percentualmente você vai observar que está mais ou menos no mesmo patamar. Em 1998, Ciro Gomes teve 10,97% dos votos em primeiro turno. Ciro Gomes nunca disputou o segundo turno para a eleição, então sempre é primeiro turno. Em 2002, quando ele tenta pela segunda vez, ele tem 11,97 pontos percentuais, subiu um ponto percentual de 98 para 2002. Em 2018, que é a terceira vez que Ciro Gomes tenta a candidatura presidencial, ele consegue 12,47% dos votos. Ou seja, Ciro Gomes vai crescendo lentamente. 10,97, não é? 10,97, 11,97, 12,47. Se ele mantiver esse crescimento, nem em 2230 ele vai ser eleito presidente da República. Ele tem que crescer. E ele ambicionava, você vê que na pesquisa Poder Data, ele está com 7%. Ele sequer bateu nesse teto eleitoral de 2 dígitos que ele teve nas últimas 3 vezes que tentou, não é nas últimas, nas 3 vezes que ele tentou ser candidato a presidente. A presença de Moro bagunça mais ainda, porque eu volto na campanha de 2002. Na campanha de 98, Ciro Gomes foi o terceiro colocado. Fernando Henrique venceu, Lula ficou em segundo. Na campanha de 2018, Ciro Gomes também foi o terceiro colocado. Bolsonaro venceu, Haddad ficou em segundo lugar. Em 2002, veja você, Lula foi para o segundo turno, Serra foi para o segundo turno, Garotinho foi o terceiro colocado com 17,87% dos votos e Ciro Gomes veio em quarto lugar com 11,97% dos votos. Veja você que mesmo um cenário em que a terceira via tinha uma possibilidade de votos maior, se tivesse somado ali os votos de Garotinho e Ciro Gomes, teria ultrapassado Zé Serra, teria ido para o segundo turno contra Lula. Isso não aconteceu, essa união não aconteceu. O Ciro Gomes permaneceu nessa faixa histórica de 2 dígitos, mas muito ali pertinho dos 10 pontos percentuais, 10, 11, 12%, arredondando, né? E Garotinho chegou a quase 18% dos votos válidos em primeiro turno. Então, o desafio de Ciro Gomes é se consolidar com uma terceira via. Isso estava acontecendo. Quando Moro estava naquele vai, não vai, estava lá para os Estados Unidos, estava ganhando dinheiro lá na Álvares Marçal, Álvares Marçal, ele estava tranquilo, ele era a terceira via. Por isso que ele estava focando no Lula. Agora o jogo ficou mais difícil. A margem de atuação de Ciro Gomes, que já era estreita, ficou ainda mais estreita, mais difícil, mais afunilado. Então você pode observar que a partir de agora, a campanha de Ciro Gomes vai trabalhar pesadamente para desidratar Sérgio Moro, para que ele se consolide primeiro como uma terceira via, que hoje ele não está consolidado. Sérgio Moro ameaça isso, pode acontecer tal qual 2002, Ciro Gomes se tornar a quarta via, que Garotinho foi efetivamente terceira via em 2002, nós vimos aqui os dados que eu coloquei para você, e Ciro Gomes vai focar nisso. É uma estratégia? É a única estratégia possível, porque senão Ciro Gomes corre o risco de marinar. O que é marinar? Aquele que parecia ir, e quando é fé, murcha, porque se Ciro Gomes não tiver 2 dígitos de intenção de votos, né, de intenção de votos em 2022, ele não vai ter batido um teto, ele vai ter murchado. Aí realmente fica difícil concretizar esse sonho que Ciro Gomes nutre há tanto tempo, desde 98 é candidato, de ser presidente da República. E esse desafio é o que está colocado para Ciro Gomes. Dificílimo, desafio dificílimo, mas
Como diz Vicente Mateus, quem tá na chuva é para se queimar. Eu quero saber sua opinião. O que você acha dessa estratégia? O que você acha dessa possibilidade, dessa disputa entre Ciro Gomes e Sérgio Moro para se viabilizar como terceira via? E daí, sendo terceira via, tentar almejar tirar o segundo lugar de Jair Bolsonaro. Porque essa é a estratégia de ambos agora. Sérgio Moro não vai focar em Ciro Gomes. Sérgio Moro vai focar em Bolsonaro. E o Lula vai deixar para o segundo turno. Ciro Gomes agora inverte a estratégia e foca em Sérgio Moro. Ciro Gomes foca em Sérgio Moro. Quero saber sua opinião. Por favor, comentário na fita. Deixa aqui seu comentário, quero saber o que você pensa, quero entender o que você está entendendo disso. Eu quero entender o que você entende. Compreendeu? É isso que eu quero. Rapaziada, chegou até aqui, aquele like, deixe seu joinha, importante demais pra mim, cara. Não lhe custa nada e significa muito pra mim. Se não custa nada pra você, significa muito pra mim, por que não fazer? Deixa aquele joinha esperto, aquele joinha maroto, aquele joinha que fortalece. Live do final de semana. Hoje eu e André Rodrigues vamos conversar com Pena Schmidt, um ícone, uma lenda, praticamente um decano aí da música brasileira. O cara que foi hold, assistente de palco dos Mutantes, trabalhou no Rock in Rio, trabalhou na MTV, trabalhou no Free Jazz, trabalhou em tudo quanto é palco, Hollywood Rock, produziu o disco do Camisa de Vênus, produziu o disco do Ira, produziu o disco do Raul Seixas, produziu o disco dos Titãs, produziu o disco no Magazine, produziu meio mundo, cara. O cara trabalhou demais. Pena Schmidt, hoje eu e André Rodrigues trocando uma ideia esperta com ele às 9 da noite. Não perca, a live vai ser sensacional, o papo vai ser sensacional. Amanhã é a live pós-jogo da Libertadores, 9 da noite. Todo mundo vai sofrer, todo mundo vai sofrer. Amanhã é o dia para a torcida do Flamengo e do Palmeiras. Conto com sua audiência hoje às 9 da noite e sua audiência amanhã às 9 da noite. Beleza? Rapaziada, excelente sexta-feira para você. Te vejo nas lives e termino com aquele clássico. É nóis.